Regi, amigos do Bandeirada, o primeiro convidado aqui do programa de hoje é o Jaime Brito, produtor executivo de Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Jaime, prazer estar contigo aqui, primeira temporada da Fórmula 1 no grupo. Eu queria que você começasse fazendo um balanço dessa primeira temporada da Fórmula 1 na Band. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer também estar aqui, Fred, Regi. Eu acho que foi muito positivo, né? Acho que foi uma temporada épica. Eu, em 29 anos que eu tô lá, todos os grandes prêmios, eu nunca vi uma temporada dessa maneira, nem na época do Senna, Prost. Enfim, tinha aquela rivalidade, teve outros também, mas assim, desse jeito que o campeonato foi mudando, era Hamilton na frente, depois era o Max, era o Hamilton, era o Max. E houve, assim, algumas coisas técnicas, assim, que no início da temporada ficaram meio... Como é que a gente poderia falar? Áreas cinzentas. Áreas cinzentas, isso. Mas eu acho que a Mercedes recuperou. Infelizmente a Aston Martin não conseguiu recuperar. Eu acho que foi a equipe, assim, a decepção do campeonato. Mas foi um campeonato emocionante. Cada corrida tinha uma coisa nova. Quando você achava que, não, Barcelona, o autódromo é chato, a pista é chata. Acontecia... França também, né? França. Mas, Jaime, a gente teve elementos muito impressionantes até. Até largada com um carro só a gente teve, que foi no GP da Hungria. A gente teve corrida que não aconteceu na Bélgica. A gente teve uma corrida no Azerbaijão que aconteceu de tudo. A gente achava que ia ganhar o Max, aí fura o pneu, o Pérez assume a liderança, tem relargado, o Hamilton passa reto. O Stroll fura o pneu. De todos esses acontecimentos aí ao longo da temporada, obviamente a disputa entre o Hamilton e o Verstappen foi épica, como você mencionou. Quais fatos assim te chamaram mais a atenção pelo fato de serem pitorescos, assim, que surpreenderam a gente, o público e quem trabalha na Fórmula 1? Eu acho que, para mim, essa final, enfim, é a coisa épica do campeonato, mas a outra é a largada com um carro. Isso foi inacreditável. Aquilo ali foi, para mim, eu olhava aquilo e falei, não é possível. O que houve aqui? A Mercedes se enganou? O que houve? Impressionante. Teve outros momentos, próprio Azerbaijão, o Max lá e o pneu do nada estoura. Aquilo ali... O que eu achei impressionante dessa temporada, Jaime e amigos da Rádio Bandeirantes, é que realmente várias corridas pareciam definidas e de repente tinha um turnaround, assim, uma mudança impressionante. Inclusive até revelar um bastidor aqui. O GP de Abu Dhabi estava correndo lá, tranquilo, Hamilton abrindo. Aí a gente já estava assim na nossa comunicação. Pô, já acho que já era, né? A gente não, você. Não, a gente aqui no Brasil. Se não acontecer nada, acho que já era, né? Aí falar, a corrida não acabou, né, Jaime? Eu falei pra você. Você falou, não, mudaram a pista, mas Abu Dhabi tudo. Tudo a mesma porcaria. Toda a mesma porcaria. Eu falei, ainda não acabou. Aguenta aí que não acabou. Tinha um Latifi aí no meio da... Tinha um Timo Glock novo. Não, e o pior que a gente brincava nos bastidores, que é o seguinte... nem adiantava a Red Bull chegar. Não, Latifi, vamos te dar parte do bicho aí, porque você ajudou muito. Não adianta, que o cara já é o segundo cara mais rico do Canadá. Nem adianta. Não, isso aí também não. Isso é brincadeira que não. É só pra gente rir, mas foi realmente um momento assim que tá todo mundo. Bom, o Hamilton vai ser campeão, faltam 6 voltas pro final, o outro não consegue já vamos passar, preparar o discurso. Já vamos preparar tudo e de repente o cara bate no muro. E aí deu aquela... Reviravolta. Jaime, eu queria que você comentasse agora que agora estamos mais tranquilos, acabou o primeiro ano, a gente fazer um balanço do que foi essa parceria da Fórmula 1 com a Band. Eu queria que você comentasse que pontos você analisou como os mais incríveis, os mais positivos dessa cobertura da Band na Fórmula 1. Eu acho, Fred, que foi assim, quando a gente começou a conversar que a Fórmula 1 me pediu e eu já estava conversando com outras
televisões aqui no Brasil, e a gente veio a Band, foi muito positivo, a recepção foi muito positiva. E foi uma coisa muito boa, porque é só ver o ano inteiro, a audiência cresceu, os comentários, o espaço que o Grupo Bandeirantes deu na rádio, no Band Esporte, no Band News, no Jornal da Band, mostrando tudo, o grid, as entrevistas, o pódio. E eu acho que foi muito gratificante para todo mundo. Eu fico muito feliz em ter participado dessa negociação, eu e a Márcia Sintra, que trabalha comigo, a minha sócia, e a gente conseguiu uma resposta do Denis, o diretor de esporte, muito rápida. Então foi... E decidida, né? Uma resposta decidida. Tudo que foi pedido, que a gente sugeriu, ele falou, topamos, é assim mesmo. Eu me lembro até uma conversa de bastidores, que ele falou, eu entendo de futebol, você entende de automobilismo e de Fórmula 1. Então toca esse negócio, diz o que vocês querem, que a gente vai fazer. E o resultado está aí, todo mundo feliz, o telespectador feliz, o ouvinte da Rádio Bandeirantes feliz, todo mundo sendo respeitado, o esporte sendo respeitado, o telespectador sendo respeitado. A Mariana foi brilhante o ano inteiro com o grid walk dela, com os bastidores, com coisas que o público brasileiro não via antigamente, porque não havia espaço. Exatamente, Jaime. Assim, eu posso dar um testemunho, estando aqui no Brasil, né, durante a temporada toda, a forma como o Grupo Bandeirantes de Comunicação abraçou a Fórmula 1. Eu ouço depoimentos aqui de funcionários antigos da Band dizendo que a chegada da Fórmula 1 deu uma impulsionada em todo o grupo, na emissora, uma coisa que há muito tempo já não acontecia, o engajamento interno em relação à Fórmula 1 na Band, né? Isso foi muito legal de ver, e a receptividade de todos nós, né? Nós que viemos até da TV Globo para cá, né? Fomos imediatamente abraçados, e a confiança que o grupo todo depositou no nosso trabalho. Sim. E a forma como a simbiose nossa com os que já estavam aqui se desenhou, né, Jaime? Eu acho que só teve coisas positivas, além de uma temporada que... logicamente ajudou, né? Ajudou muito, mas toda a parte técnica da Bandeirantes, tudo funcionava. Parecia que eu estava vivendo um sonho. Então, porque quando você muda, você sempre tem uma... Lógico. Você fica meio assim, será que vai dar certo? Será que... O incerto é sempre aquela coisa que você não... E é uma coisa que outro dia um amigo meu me disse, as mudanças são sempre boas. Bem interessante isso. Mas, Jaime, tratando exclusivamente da transmissão, o público não sabe, mas, na verdade, o nosso trabalho, a transmissão, ela não começa ali na hora do grid walk, ela começa uma semana antes, praticamente, com as nossas reuniões de pauta e todas as nossas conversas informais, enfim. Eu queria que você passasse para o nosso ouvinte, o público que não está tão acostumado com isso, o quão cansativo e o quão dispendioso é o trabalho de vocês lá na Europa, né? Porque nós nos encontramos pouquíssimas vezes por ano, mas a gente está em contato constante, né, Jaime? Como é que é esse trabalho durante todo o ano? É um trabalho muito, eu diria assim, intenso, porque tudo tem que funcionar. Se você pensa que um time de Fórmula 1 funciona, tudo tem que funcionar, desde a logística, as caixas chegarem, o equipamento, o credenciamento, com a Covid-19, inúmeros testes especiais. Então, tudo isso tem que ser organizado. Não cai do céu. Então eu tenho uma assistente que trabalha comigo e a gente vê isso tudo, tem que reservar todos os hotéis, passagens, as facilidades técnicas nos autódromos,
o cargo do seu equipamento que vai junto com a Fórmula 1, a documentação, o teste PCR. Então. Uma peça que saia desse quebra-cabeça pode desmoronar uma cobertura Exato. inteira. Né? Um avião que você. Uma conexão que você perca. É tudo cronometrado. Atrasa, né? Você tem que trabalhar feito um time de Fórmula 1. É uma equipe que tudo tem que se encaixar. Não tem ninguém ali que tenha assim, eu hoje estou mais livre. Não. É chegar, montar o TV Compound, montar o equipamento, botar para carregar, ver os negócios da Mari, a Ju tem que ver as pautas, as entrevistas, o que marcou, o que o cara mandou, os e-mails que vêm da Fórmula 1, que agora são muitos. Muitos, né? Mesmo. Da FIA vem um monte de regras e notes e você tem que ler tudo, porque senão uma coisa que você perca... desanda tudo, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, eu acabo que eu nunca fiz o circuito inteiro da Fórmula 1. Eu já fiz pré-temporadas, eu fiz corrida na Europa, corridas espaçadas assim, mas nunca fiz a temporada inteira. No caso da Mari foi a primeira temporada inteira dela, né? Porque Sim. ela dividia antigamente a reportagem. E você tá desde 92 nessa jornada. Eu tenho 500 e tal grande. Já ganhou a medalhinha lá da Fórmula 1. O passe permanente eterno. Aqueles que passam dos 500 GPs. De todos esses anos aí, de 30 anos, essa foi a 30ª temporada e amanhã completam-se 30 anos. Nem me fala, é mesmo? E passa num piscar de olhos, né? Sim. O que você pode ver com o que mais evoluiu no que tange a cobertura da Fórmula 1, tecnicamente e também logisticamente, já que você é o cara que precisa estar absolutamente antenado para que nenhuma peça saia desse quebra-cabeça? Eu acho que a vinda da internet mudou muito. Os avanços de fibra ótica, dessas coisas, de não ter mais só satélite e toda essa parte tecnológica da Fórmula 1, do mundo, né? A Fórmula 1 abraçou isso. É muito desgastante, porque são várias pessoas, não é? Eu dei uma entrevista há muitos anos atrás. As pessoas falam de Copa do Mundo, Olimpíada. A Olimpíada e a Copa do Mundo você tem 4 anos para preparar. Um evento de 30 dias. Né? É um evento de 30 dias. Nós, a cada semana, agora tiveram 3 corridas seguidas em 3 continentes diferentes. A gente saiu do México, Brasil e Catar. Então, só essa logística, se uma peça, você viu o que aconteceu no GP Brasil. Sim. O aeroporto do México fechou, os aviões cargueiros chegaram aqui atrasados. Foi um pega pra capar pra montar agora, tudo. A Fórmula 1 é tipo uma Olimpíada, uma Copa do Mundo que se move a cada semana. Exatamente. E por todos os continentes, assim, né? E eu fico imaginando... Jaime, você que já tem tanta experiência... Como vocês fazem para lidar com esse fuso horário, com jet lag? Porque você mesmo, a gente estava aí conversando, você antes de vir para o Brasil, você no final da temporada, você estava em Abu Dhabi, aí você voltou para a Europa, aí você pega 2, 3 aviões para chegar aqui ao Brasil. Como é que vocês lidam com isso? Você tem alguma técnica? Porque eu fico imaginando, é impressionante isso. Não tem técnica. Eu acho que cada corpo cada ser humano reage de uma maneira. Eu tenho uma técnica quando eu vou para a Austrália, Japão, etc. Que eu gosto de chegar de noite. Porque aí você voa, você chega de noite, já está meio ali, você sai para jantar ou não sai. Capota. E capota. Porque eu fiz vários grandes prêmios da Austrália e eu percebi isso. Quando eu chegava de manhã, eu não conseguia acertar o fuso a semana inteira. Você fica confuso. Você fica confuso. E o fuso, sei lá, eu acho que o corpo também, você tá nessa adrenalina. Eu, quando cheguei em Mônaco, em casa, na segunda-feira, de noite, a gente chegou 11 e tanta da noite. Eu
como assim, chegou em casa, acabou a temporada, deu tudo certo, a audiência do último Grande Prêmio foi espetacular, a gente estava em primeiro lugar, eu acho que eu cheguei em casa e a adrenalina do ano inteiro, ela baixou. E de repente, né? Eu, na terça-feira, eu não conseguia me mexer. Eu não saí de casa. Eu não fui ao escritório, eu tinha um monte de coisa, passei tudo para quarta-feira. É uma rotina impressionante, assim. Se você pegar a quilometragem que vocês percorrem... Eu estou no 55º voo, 55. Impressionante. E testes de PCR eu fiz 60. Jaime, nesse ano de 2022 a gente tem um novo regulamento, um campeonato totalmente imprevisível, mas fato é que vai ter um recorde de corridas de 23, mais 2 semanas de pré-temporada em locais afastados. Então vai ser uma temporada ainda mais desgastante, você vai quebrar o seu recorde aí de voos e PCRs, sim, etc. Não tenho a menor dúvida. O que a gente pensa para a cobertura da Band nesse ano de 2022? A gente está pensando em várias coisas que eu não vou dizer aqui agora, né? Vamos deixar o ouvinte com água na boca. Ainda são... Estamos conversando com você, com o Denis Cavazzi, com várias pessoas, e mudar um pouco em trazer coisas novas. Sim. Certamente teremos surpresas. Teremos surpresas. Com certeza, quando tiver tudo definido, você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, vai saber em primeiríssima mão. Jaime, foi um campeonato assim espetacular, que totalmente imprevisível. Se a gente estava reclamando nos últimos anos aí de uma previsibilidade no que acontecia na pista, esse ano aconteceu de tudo e nós com a Band fomos agraciados aí com essa temporada. Nos paddocks em torno do mundo, o que se dizia dessa briga Hamilton e Verstappen? Porque era algo que vinha nos últimos anos, até tendo uma ensaiada aqui. Eu lembro que no GP do Brasil de 2019 o Verstappen e o Hamilton já brigaram, uma corrida ou outra o Verstappen brilhava, mas a Mercedes era soberana. Nesse ano, voltando lá atrás na pré-temporada, quando a Red Bull começou a andar bem, ali próximo da Mercedes, o que já se dizia no paddock, como o paddock foi reagindo a tudo que acontecia no ano? No início da temporada, a maioria das pessoas dizia: não, a Red Bull está muito rápida, o problema do rake, da altura da Mercedes, vai dar problema, eles não vão conseguir recuperar. E ao longo da temporada isso foi mudando. E aí teve essa temporada que eu acho que o paddock estava meio dividido, para ser sincero. Tinha muita gente que queria que o Max ganhasse, tinha muita gente que queria que o Lewis ganhasse, mas principalmente tinha mais gente que queria que a Mercedes ganhasse o campeonato de construtores, pelo problema que teve de mudança de assoalho. Sim. Que aquela coisa ali não ficou muito clara. Como aconteceu aquilo, tá meio assim uma área cinzenta. A gente sabe, mas não pode provar. Como a gente diz no popular, o Nicolas Tombazzi, ele foi cirúrgico na mudança de regulamento, né? Que realmente pegou a Mercedes pelo contrapé. E só mesmo uma equipe como a Mercedes, com todo o seu poderio de pessoal e financeiro, conseguiu equilibrar um campeonato que se desenhava muito para a Red Bull. E aí outra questão, Jaime: o Verstappen, apesar de ter sido o piloto que mais ganhou, o piloto que mais fez poles, o piloto que mais liderou o número de voltas, o que liderou o campeonato no maior número de etapas, principalmente nesse ano, ele foi muito questionado por parte do público, enfim, da mídia como um todo, por às vezes jogar duro demais e por não ter evitado certos contatos com o Hamilton. Qual a sua visão sobre isso e o que o paddock também teve de visão em relação a esses embates entre ele e o Hamilton? Olha, sinceramente, eu discordo desse negócio que... eu acho que a Fórmula 1, eu não sei se é porque eu estou lá há muitos anos e vi outros pilotos, eu acho que hoje em dia, o mundo tem muito essa preocupação de segurança e que todo tem que ser politicamente correto e que...
Aquilo ali é uma competição, uma corrida de carro. Se eu deixar o espaço para o outro passar, o outro vai passar. Como diria Ayrton Senna, if you no longer go to a gap, you're not a racing driver. Exatamente, eu ia citar exatamente essa frase. Agora, ninguém jogou o carro em cima do outro, ninguém entrou por dentro do outro. A de Monza é questionável. Tem gente que acha que foi um acidente de corrida. O cara tentou, passou, o outro fechou a porta. Como da Inglaterra, como... Exato. O que eu posso falar, já é que aqui no Brasil as discussões foram muito acaloradas, assim, isso, e até um mérito também, obviamente, da temporada em si, da Band, ao formar esse público novo, da Netflix com o Drive to Survive, voltou a ter aquela discussão de bar, né? Quem foi o culpado, aquela coisa que, no fim das contas, é saudável para a categoria, né? Eu também acho que é muito saudável e eu acho que a prova está aí. No último grande prêmio agora, Abu Dhabi, um tentou passar o outro passou o outro, o Sérgio Pérez com o Hamilton, o Max com... E deu tudo certo. Foi todo mundo para esse grande prêmio dizendo, não, eles vão se bater na primeira curva, ou vai ser na primeira, ou vai ser na última, mas eles vão se bater. Não se bateram. Lógico, existe um certo exagero do fã que também não está acostumado a acompanhar os bastidores tão de perto, principalmente você, Jaime, que está lá dentro. Mas, assim, fato é que a Fórmula 1 sai de 2021 ainda maior do que já era, com a renovação desse público. Muitas mulheres acompanhando a Fórmula 1, isso é muito interessante. Eu vejo no retorno nas minhas redes sociais aqui, é realmente muito interessante. Agora, falando um pouco, fazendo um balanço sobre os demais pilotos do grid, né? Já que Hamilton e Verstappen foram os protagonistas, enfim. Eu vejo que uma pessoa que ninguém levava muita fé... Carlos Sainz. Bingo. Sai de 2021 muito maior do que entrou. Como foi esse bastidor aí com o Sainz? Eu converso muito com o pai dele, que eu gosto muito do pai dele. E eu até fui nesse último grande prêmio. O pai foi nos dois últimos, em Saudi, Arábia Saudita e Abu Dhabi. E eu falei para o pai, parabéns, hein? O filho foi o smooth operator. Porque o Carlos vem nesse crescente. Vem. Todas as temporadas que ele correu na Fórmula 1, ele terminou melhor que a temporada anterior. Acho que teve uma só na McLaren que ele foi menos. Ele marcou menos pontos do que a temporada anterior. E eu acho ele ele é muito bom, ele é muito cirúrgico e ele trabalha muito bem. Ele trabalha o tempo inteiro. Hard worker. Hard worker. Ele vai para a fábrica, ele mora em Maranello, ele conversa com os engenheiros e... O que me chama muito a atenção do Carlos Sainz, e amigos da Bandeirantes, é o que se chama na Europa de racecraft dele. É um piloto muito inteligente, sabe que a corrida tem começo, meio e fim, e ele acabou marcando mais pontos do que o Leclerc. O Leclerc é um cara muito talentoso, foi o que fez 2 pole positions para a Ferrari, quase ganhou em Silverstone, foi ultrapassado só no finalzinho, mas o Carlos Sainz talvez seja o grande nome da temporada aí, fora Hamilton e Verstappen aí. E tem um outro também, né? Nós já não pode deixar de falar dele. Fernando Alonso. Que esse menino sabe o que está fazendo. Depois de parado, voltou e... Como diz aqui, sangue no zóio, né? Fez pódio. E o Fernando é outro que trabalha muito duro. Ele analisa, ele é um estuda. racer, né? Ele é muito bom. Outro também que a gente tem que levar em consideração ao analisar essa temporada é o Lando Norris, né? Ele começou muito bem o campeonato. Sim. Ele e a McLaren começaram muito sólidos aí. O Norris esteve muito perto da sua primeira vitória, acabou escorregando na própria estratégia, mas isso faz parte. Mas a McLaren, nas últimas corridas, ela deu uma queda. Isso, você que está lá dentro, Jaime, isso se deveu ao fato da equipe já estar pensando nesse ano de 2022 ou apenas uma questão de evolução do próprio carro, questão na hora de destinar os recursos para investimento na equipe? O que você pode dizer? Eu acho que é uma série de coisas. Circuitos que não adaptavam ao carro, estratégia errada em alguma corrida, que eu não me lembro qual foi.
Teve a da Rússia, né, que perdeu a vitória. Né? Teve a da Rússia, mas enfim, foi uma equipe que melhorou muito. Muito. A McLaren estava quase acabando, estava falida. Se ela não tivesse pego o empréstimo bancário, os sócios do Bahrein injetar dinheiro, ela ia fechar. E aí mérito do Zac Brown que soube fazer toda a operação. A McLaren, em 2020, ela terminou em terceiro lugar no Campeonato de Construtores, mas até de uma forma que a gente pensava como é que ela chegou ali, porque foi um ano que a Ferrari estava muito mal e foi um ano que uma temporada atípica com 17 corridas, a Mercedes muito melhor do que as outras, enfim. E a McLaren começou muito competitiva, ela foi mais consistente do que outras equipes durante o ano, mas terminou em quarto lugar. De qualquer maneira, foi um momento positivo para a McLaren, né, Jaime? Eu acho um momento muito positivo. E outra também que foi muito bem foi a AlphaTauri. Sim. Com o Gasly. Extremamente talentoso. E a AlphaTauri deu uma crescida impressionante. Exatamente. O Paddock diz que é a segunda Red Bull, mas tudo bem. Tem isso também. Para a gente fechar em relação aos bastidores da Fórmula 1 em si, a Red Bull a gente sabe que ela usou os motores Honda, a Honda campeã pela primeira vez desde 91, com o Senna, e nesse ano de 2022 ela vai usar os mesmos motores Honda, só que com uma operação montada por ela própria. O que se fala no paddock em relação a essa questão aí? Não é bem uma operação própria. A Honda vai dar todo o apoio, até com o pessoal também. Obviamente que é uma nova fase, vai ter alguns ajustes a fazer, mas os ajustes estão feitos. O que a gente vai ver é quando em 2025 como vai ser. Aí sim que a gente vai ver. Porque isso já aconteceu no passado. Quando a Renault foi embora, entrou a Mecachrome. Não entrou a Mecachrome. Era o motor Renault. Trocou o nome da marca. Os engenheiros eram os mesmos, enfim. E no caso agora da Honda, com o congelamento de motores em 2022, é rigorosamente o mesmo coisa, motor com o qual as equipes terminaram a temporada de 2021. Para fechar, Jaime, quais são as suas expectativas para 2022, tanto no que tange a cobertura da Band, como a própria temporada da Fórmula 1? Evidentemente, a gente não tem os carros na pista ainda, né, porque muda muita coisa, mas o que se fala? Qual é a sua opinião sobre relação a esse ano de 2022? Eu acho que aqui na Band a gente vai ter surpresas, como eu disse antes. Novas coisas. Vai ser uma cobertura melhor, obviamente. Eu vou trabalhar tudo para ser. Em relação aos carros, o pessoal de equipe, chefe de equipe que eu converso, engenheiro, Jaime, os grandes vão ser os grandes, os pequenos vai ter uma outra surpresa, que é normal, mas eu não acredito que tenha assim um pulo do gato, uma reviravolta, que a Haas vai ser a mais rápida, a Williams vai ser a segunda e a AlphaTauri vai ser a terceira. Não, eu acho que a Haas pode subir, a Williams pode melhorar, mas ali no bolo vai ficar Mercedes, McLaren. Mas o que Ferrari. A gente espera é que pelo menos haja uma mistura maior em condições normais de corrida. Né? Isso eu acredito que vai ter. Então tá bom, Jaime Brito, produtor executivo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, muito obrigado aí pela tua participação aqui no Bandeirada. As portas estão sempre abertas aí, ao longo da temporada a gente vai se falando, e que a gente faça aí mais uma cobertura de fôlego, né, como a gente diz no jargão jornalístico. Haja fôlego. Haja fôlego, que serão 2 semanas de pré-temporada e 23 grandes prêmios. Você pensar que o ano tem 52 semanas, 23 delas terão grandes prêmios de Fórmula 1. Jaime, obrigado. Sua última palavra aqui para o ouvinte do Bandeirada. Obrigado a você, Fred, Regi, ao Grupo Bandeirantes e a todos os ouvintes. Só peço uma coisa, se liguem. Se liguem. Tá ligado? E aí, tá ligado? No capricho. Vamos nós. Regi,
amigos do Bandeirada, esse foi o Jaime Brito, produtor executivo de Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade. Esporte a motor